8h36. MP de Bolsonaro que pode dar controle a mais de 7 bilhões de reais a Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, é um cheque em branco e sem controle, diz o Observatório do Clima. Se aprovada pelo Congresso Nacional, a medida provisória vai alterar a conversão de multas ambientais e destinar o dinheiro para um fundo privado, que seria controlado por Salles. A MP é criticada por organizações ambientais não governamentais e por parlamentares de oposição. A reportagem é de Cosmo Silva. Mais de 7 bilhões de reais. Esse é o valor que deve ser centralizado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, caso uma medida provisória de Jair Bolsonaro seja aprovada pelo Congresso. A MP 900 altera o mecanismo da chamada conversão de multa, segundo a qual uma empresa autuada pelo IBAMA por crime ambiental pode ter o desconto de até 60% no valor da infração, desde que destine o dinheiro para o financiamento de projetos de recuperação e preservação ambientais. O problema, segundo entidades ambientais, não governamentais e parlamentares de oposição, é que a MP de Bolsonaro autoriza a contratação de um banco estatal, sem licitação, pelo prazo inicial de 10 anos, a fim de construir e gerir um fundo privado que receberá o dinheiro das multas. Para o secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, além de inconstitucional, a MP concede ao ministro do Meio Ambiente um cheque em branco para ser utilizado sem controle. É uma medida provisória que, na nossa avaliação, ela é inconstitucional. Ela foi criada para tentar garantir para o ministro, na verdade, para o Ministério do Meio Ambiente, que ele tivesse o poder de decidir para quem dá desconto nas multas ambientais e, caso essas multas sejam pagas com desconto, como utilizar esse dinheiro. Sem nenhum controle social usado, é como se fosse um cheque em branco. É isso que a medida provisória, podendo inclusive esse fundo que essa medida provisória tenta criar, ser utilizado para fins políticos, porque se ele não tem nenhum controle, ele pode ser utilizado de acordo com as vontades do ministro de plantão. A gente acha isso um absurdo muito grande, e nós estamos fazendo a denúncia. E esperamos que o Congresso não aprove isso, porque seria um grande absurdo dar um poder desse com dinheiro público para que ele fosse usado como se fosse dinheiro privado. Representante da Frente Ambientalista no Congresso Nacional, o deputado Newton Tato afirma que a MP traz vários pontos que considera absurdos. O parlamentar condena a criação de um fundo privado com dinheiro público. A medida provisória enviada pelo presidente Bolsonaro cria o fundo que é composto da arrecadação das multas ambientais. Pode chegar até a 7 bilhões. Tem vários aspectos nessa medida provisória, podemos colocar como um absurdo. O primeiro dele, a possibilidade de dar um desconto de uma multa ambiental, quando alguém comete um crime e é multado, ele tem que ser beneficiado depois com quase 60% do valor dessa multa, se essa pessoa depositar depois o pagamento dessa multa em um fundo. A proposta de fundo que está prevista nessa medida provisória é um fundo onde você praticamente não tem um controle público, muito menos um controle social de como vai ser implementado esses recursos. Imagina, num ano eleitoral, criar um fundo que pode ser privado em qualquer banco, onde o ministro vai ter todo o poder para onde deve ir a aplicação dos recursos desse fundo. O representante do Observatório do Clima ainda chama a atenção para a inércia da pasta comandada por Ricardo Salles. Segundo Márcio Astrini, o meio ambiente não é prioridade do governo e o ministério funciona de forma figurativa. Que recentemente teve o episódio da dispensa praticamente do dinheiro do Fundo Amazônia. Eram bilhões doados por outros países que serviriam ao governo federal, inclusive para equipamentos do IBAMA e do ICMBio para combater crime ambiental, e que o governo conseguiu fazer com que esse dinheiro não viesse mais ao Brasil, porque não quer assumir compromissos de preservação. Então nós temos uma situação hoje, na verdade, no Brasil, em que o meio ambiente não só não é prioridade, como ele simplesmente é uma pasta que não existe. É uma pasta que não faz o que tem que fazer, que não cumpre com as suas obrigações. Ela estaria ali de forma apenas decorativa se não fosse o mal que causa ao país. Hoje o Ministério do Meio Ambiente é utilizado para esse tipo de coisa, para o ministro circular internacionalmente, fazer
fazer propostas absurdas, carregar a imagem do país de uma maneira extremamente negativa e para tentar, vez ou outra, emplacar uma proposta como essa daí, em que quer reverter dinheiro público para realizações privadas, realizações de desejos políticos desse governo ou do próprio ministro. Segundo os cálculos do Observatório do Clima, o total de multas do IBAMA não pagas em 2018 soma 38 bilhões de reais. Nessa conta, não entram os valores das multas emitidas em 2019. Antes disponíveis para entes públicos e ONGs, o valor das multas convertidas agora pode ser acessado por empresas privadas. Outro ponto criticado pelo observatório é que o empresário alvo de multa ficará, a partir da MP, desobrigado de acompanhar a execução dos projetos ambientais. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual.